O Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Sérgio Luiz Cuquina, foi nomeado neste ano pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O futuro ministro está aqui no nosso estúdio para falar um pouco desse novo desafio na carreira. Olá, procurador. O senhor atuou no Ministério Público do Paraná no setor de coordenadoria de recursos cíveis, né? Que é justamente o setor responsável por recursos que chegam aos tribunais superiores. Como é que seria agora estar desse lado da história? Como é que essa experiência pode ajudar aqui no Superior Tribunal de Justiça? Olha, eu penso que todo esse período em que eu atuei no Ministério Público do Paraná, na condição de quem recorre, né, isso vai fazer seguramente com que eu possa trazer para o STJ, né, a expectativa, né, do recorrente. Então, é uma experiência que acho que posso aproveitar agora na qualidade de julgador, né, o julgador que conhece o outro lado. Né? E o número de processos que hoje chega ao STJ, né, são cerca de 1.200 por dia, né? Como que o senhor vai trabalhar, pretende trabalhar essa questão, até porque existem até projetos de lei, né? Por exemplo, tem a PEC de recursos, que trata justamente de filtros. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Olha, eu penso que o STJ necessita também, a exemplo do que já ocorreu com o Supremo, quando se implantou o mecanismo da repercussão geral, também o STJ necessita de um filtro semelhante, de modo que a PEC que hoje está em andamento, né, ela se constitui efetivamente num instrumento valioso, no sentido de que o tribunal, o STJ, enfim, possa se dedicar às questões recursais que sejam efetivamente as de maior importância para o país. Né? E com isso também fazer frente a esse número quase assustador, não é, de recursos que entram na corte a cada dia, a cada semana, a cada mês. E esse, no caso a PEC de recursos, pode ser um filtro eficiente? O senhor acredita? Eu penso que sim. Né? Evidentemente que os ministros, no início, uma vez aprovada a PEC, os ministros terão um período inicial de adaptação, né? Até porque vai se tratar de uma experiência nova, né? Mas em curto espaço de tempo, imagino, já se poderá criar uma cultura adequada e que corresponda às expectativas, né, que se esperam desse tipo de filtro recursal. Em relação à maioridade penal, que foi até uma questão levantada na sabatina, o senhor é contra e a favor? Olha, eu sou contra a redução, não é, da idade penal. Né? Sou contra porque acho que o Brasil, historicamente, tem um débito muito grande, para com a população de baixa idade, especialmente a população que se encontra no seio das famílias mais pobres, que são a grande maioria, que se constituem na maioria desse país. E não me parece justo que exatamente essa faixa de pessoas que são exatamente as que se constituem nas que tiveram as menores oportunidades, ao depois, quando por alguma razão enveredam para a delinquência, acabem de novo sendo penalizadas agora na esfera penal, enfim. Né? O senhor acredita que existe uma questão cultural que dificulta muito o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acho que ainda, né, já se passam mais de 2 décadas de vigência do Estatuto, ele é de 1990, né, mas ainda a mensagem, a ideologia do ECA não foi suficientemente incorporada pela população e mesmo pelos governantes, o que é até mais preocupante. Quando se imagina, né, a questão dos centros de internação, nós agora temos que levar em conta que em janeiro desse ano de 2013, foi aprovada a lei chamada Lei do SINASE, a lei que implantou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Até então não tínhamos um padrão que orientasse o cumprimento das medidas socioeducativas relativamente aos infratores internos, os jovens infratores internos. Então, essa lei veio pelo menos com uma proposta muito boa,
né, uma proposta no sentido de assegurar o quanto possível, né, que o período em que o adolescente interno esteja na unidade, ele possa experimentar uma melhora de vida, uma ascensão, né, tanto no âmbito educacional como profissional, para que, uma vez saindo de lá, possa-se dizer que, enfim, a finalidade da medida que se lhe aplicou, notadamente a internação, que é mais grave, possa-se dizer que essa finalidade foi efetivamente alcançada. Mudando de assunto, a criação de tribunais federais, né, novos tribunais federais. O senhor é a favor disso também? O senhor acredita nessa ampliação da justiça que pode ajudar? Eu tenho uma posição, né, favorável à criação de novos tribunais federais. Há estados, não é, que reivindicam essas cortes, né? Eu posso falar com algum conhecimento, porque sou originário do estado do Paraná, que é um dos estados que há muitos anos reivindica, né, a poder ser sede de um dos TRFs, né? E eu vejo efetivamente com bons olhos. Por quê? Porque a descentralização desses tribunais, a sua pulverização pelo país, vai facilitar, sem dúvida, a atuação não só dos advogados, mas vai atender ao interesse maior dos jurisdicionados, não é? Que terão até mesmo uma redução de despesas, né? Porque a gente deve considerar que um advogado que vai fazer uma sustentação oral, por exemplo, ele precisa se deslocar, enfim, viajar e assim por diante. Isso gera ônus para o seu cliente, né? Então, nessa perspectiva, quanto mais TRFs tivermos, acho que haverá um ganho, né? Um ganho de qualidade para a prestação jurisdicional. Agora, na sabatina, o senhor falou aqui que o Brasil tem uma boa lei de execuções penais. O senhor lembra disso, dessa parte? Eu recordo, e é verdade. Uma boa lei de execuções penais. O que falta, então, no país, né? Olha, eu digo que a lei de execução penal, né, na sua ideologia, ela é muito boa, né, desde o aspecto arquitetônico das unidades celulares, né, até a questão que envolve a progressão e assim por diante, né. Ela é muito boa, mas como no Brasil acaba geralmente acontecendo, né, temos leis muito boas, mas que na hora da sua implementação, na hora de serem colocadas em prática, em algum momento vai se sentir a falta de uma estrutura adequada, a falta de um ambiente político favorável para que tudo aquilo que a lei reclama para a sua correta aplicação possa estar presente no dia a dia, né? E as penas alternativas, procurador? As penas alternativas também eu sou amplamente favorável, né? Porque sabemos que penas privativas de liberdade devem ser reservadas para as hipóteses efetivamente de maior gravidade, né? Para casos menos graves, de consequências menos desastrosas para o seio social, não é? Penso que as penas alternativas elas se constituem na resposta mais satisfatória, né? O senhor esteve também na Escola de Magistratura, correto? Sim, na Escola da Magistratura e do Ministério Público do Paraná. Qual a importância que o senhor vê, né, na revitalização constante dos profissionais que já estão na área da justiça e também dos que estão entrando, né? Uma certa qualificação inicial para os que entram hoje na justiça. Eu vejo que as escolas profissionais na área da justiça, né, tanto a da magistratura como a do Ministério Público, elas têm dois papéis muito importantes, né? Quando acolhem o público composto de bacharéis que objetivam ingressar nessas carreiras jurídicas, e essas escolas, então, elas se prestarão, né, esse talvez seja o maior mérito, se prestarão a despertar vocações, fazer com que o jovem bacharel descubra se efetivamente é aquela carreira que ele deseja, mesmo porque a maioria dos professores será composta, né, por magistrados na escola, na magistratura, né, o que se imagina. E de outro lado, também essas escolas elas têm que servir, né, para a reciclagem dos profissionais que já integram o corpo jurídico da magistratura, né, os juízes. De maneira que acho que é um espaço privilegiado, né? Porque não se pode admitir que um profissional, né, que depois de passar por um concurso dificílimo, né, se coloque numa condição de acomodação, né? É preciso sempre que ele esteja em dia
com o seu tempo, em dia com as últimas novidades, né, para que isso possa se traduzir, né, em benefício no seu trabalho diário e benefício para o consumidor final, né, da prestação jurisdicional. O senhor é professor, né? Leciono. Como é que isso pode ajudar até no trabalho como ministro aqui? Olha, o exercício do magistério, ele impõe aos professores, né, uma disciplina, de certo modo, rigorosa. Né, uma disciplina que faz com que ele precise estar muito atento às inovações legislativas, inovações da jurisprudência, de forma que esse hábito, né, que se incute no membro do magistério, esse hábito ele é totalmente saudável, né, no sentido de que seja transportado para o seu exercício profissional, dentro da carreira, não só da magistratura, mas do Ministério Público, do delegado, do procurador, enfim, né, em todas as áreas eu penso que os benefícios são muito bons. Como é que foram tantos anos, né? Mais de 20 anos, 28 anos, né? Já de profissão, como é que é estar antes no Ministério Público, até então, até agora, e a partir da posse, STJ? Olha, eu penso que eu deverei, sinto isso desde já, deverei experimentar a mesma sensação que experimentei no ano de 1984, ao ingressar no Ministério Público do Paraná. Ainda jovem, né? Aquele sentimento de entusiasmo, de sentir que pode e deve contribuir, né, para a boa causa, para a boa justiça, e quero vivenciar, penso que vou vivenciar esse mesmo sentimento agora, no próximo dia 6 de fevereiro, ingressando no Superior Tribunal de Justiça, né? Trazendo o mesmo entusiasmo, né, que vivenciei há 28 anos atrás. A causa continua a mesma, né, que é perseguir a boa justiça. Como é que está a expectativa para a posse, procurador? A expectativa é a melhor possível, né? São muitos preparativos, mas, se Deus quiser, tudo vai correr bem até lá, né? E a gente vai poder efetivamente, né, superar esse momento prévio, né, para chegar com muita força, né, para o trabalho diário da Corte. Qual o senhor vê como o maior desafio do STJ para os próximos anos? Seria mesmo essa quantidade de processos que acaba chegando? Qual o desafio para o tribunal que o senhor vê para os próximos anos? Eu acho que o desafio do STJ, esse me parece um desafio permanente, é ele poder contar com o respeito da sociedade brasileira. A sociedade brasileira poder ver no STJ, acreditar que no STJ terá julgadores comprometidos, né, com os mais elevados interesses sociais da nação, né, dentro de uma perspectiva republicana, democrática. Então, esse me parece o desafio permanente. A cada dia o STJ tem que se aprimorar para que os brasileiros vejam nele, né, uma corte em que possam confiar cada vez mais. Existe já uma previsão de área para atuar na corte, turma? Olha, está se descortinando a possibilidade de que eu venha atuar na primeira sessão, portanto, de direito público, né? Mais especificamente na primeira turma. Né? E é uma sessão, portanto, que enfrenta questões do maior relevo social, né? Questões que passam desde de causas de lides tributárias, previdenciárias, questões afetas aos servidores públicos, questões que passam também pelas ações de improbidade administrativa, de maneira que a primeira sessão, as duas turmas da primeira sessão, né, tem muito a fazer. Né? Muito obrigada pela entrevista, procurador. A gente espera ansiosamente, previsão do dia 6 de fevereiro, né, para a posse. Seja muito bem-vindo ao Superior Tribunal de Justiça. E vocês conheceram um pouquinho do futuro ministro do STJ. Muito obrigado pela oportunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.